Glórias a Deus. Prepare aí a sua Bíblia. Prepare aí a sua Bíblia. Vamos estudar a palavra. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor que nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou em amor para o louvor da sua glória. Somos santos e perfeitos. Estamos preparados para essa fusão, esse encontro com o nosso Pai. Glórias a Deus por essas verdades que nos alcançou. Foi alcançado por ela? Fui alcançado pela graça. Pega aí a sua Bíblia. O tema de hoje é: recebereis poder. Eu quero que você abra comigo em Filipenses. Filipenses. Vamos ler os versículos 8, 9, 10 e 11. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler do começar do 7. Mas o que é para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que tudo que ele conheceu no passado, toda a sabedoria humana, tudo que ele teve na vida dele, para ele colocou tudo de lado por causa de Cristo. E às vezes a gente não faz isso, né? Ou na maioria das vezes a gente nunca faz. A gente sempre coloca as nossas coisas na frente de Cristo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Oh meu Deus! Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecer o poder da sua ressurreição, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Bota no 10. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Conhecer o poder da sua ressurreição. Senhor Jesus, esse poder é o Espírito.
essa glória que entrou em Paulo, que entrou em Pedro, que entrou nos discípulos, que transformou aqueles homens cheios de problemas mentais, espirituais, problemas de decisões, homens indecisos, homens que não tinham certeza de nada, tinham muito medo, mas o teu Espírito, que é, quando Paulo expressa, conhecer o poder da sua ressurreição. Deus, que cada um de nós, começando por mim, Senhor, eu quero experimentar, eu quero viver, eu quero mergulhar, eu quero viver neste oceano de espiritualidades, que o Espírito de Deus possa nos avivar, gerar em nós umas experiências, para que vivamos de acordo com este poder. Quando Paulo escreve aos Efésios, diz que esse poder que opera em nós. Ah, Deus, às vezes a minha carne, a minha natureza carnal não me deixa experimentar isto, não me deixa viver isto. Eu quero viver no Espírito, e a minha carne não quer. Ela me escraviza, ela me rouba essa manifestação gloriosa, essa grandiosidade que é ter o Espírito manifestado. Meu Deus, que todos aqui, Senhor, possamos viver isto, todos, que haja uma manifestação espiritual em cada um de nós, começando por mim, para a tua glória, no nome de Jesus. E os espíritos perfeitos que habitam num corpo imperfeito, que luta para viver a vontade de Jesus, digam amém, digam glórias a Deus e dá-lhe um aplauso ao nosso Pai. Obrigado, irmão. Obrigado a todos os cooperadores, né? O tema de hoje é: recebereis poder. Aqui, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, se não me falha a memória, foi uma das cartas que Paulo escreveu dentro de um presídio, dentro de uma masmorra. A vida desse homem não estava sendo fácil, por isso que ele só podia dizer o que ele disse aqui no versículo 7, mas o que para mim era lucro, ele diz: o que era lucro para mim, eu considerei perda por causa de Cristo. Ninguém humanamente, na carne, ou por vontade humana, por decisão própria, poderia dizer isto e com essa certeza absoluta. Então ele diz que, no versículo 8, ele diz que ele considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento. Então para ele, quando ele conheceu a Cristo, conheceu a sua glória, conheceu o seu poder, experimentou, conhecer a Cristo é bom demais. Ouvir falar sobre ele é bom demais,
mas melhor ainda é experimentá-lo na vida. O que às vezes nos falta são essas experiências, né? De experimentarmos. Se você está aqui, ou me ouvindo, me vendo, ou vai me ouvir depois, se você não tem experiências com Deus, você está fadado a se juntar ao grupo dos apóstatas. Não vai escapar ninguém, amados. Nós estamos chegando nos últimos tempos, que o mal está imperando, a carne está dominando, o que é certo se tornou errado, o que é errado se tornou certo. O mal está sendo escolhido e apontado como a melhor opção, e o bem está sendo desprezado, está sendo colocado como uma destruição. Então nós estamos caminhando mesmo para os finais. Então quando você percebe, não sei se você percebe, porque se você for apenas um crente de conhecimento, Paulo fala, né? A sublimidade do seu conhecimento, do conhecimento de Cristo, está no versículo 8, a sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, considero como lixo. Algumas Bíblias diz como lixo. Ele diz que tudo aquilo que ele viveu, experimentou no tempo da carne, para ele aquilo não significava nada diante daquilo que foi lhe apresentado, a solução para a vida dele, e eu tenho certeza que tem que ser a solução para a tua vida também. A resposta que nós precisamos, o amparo que nós precisamos, o amor que nós precisamos, o carinho que nós precisamos, a proteção que nós precisamos, nós já o temos, que é de Deus. Diz o profeta ainda que o papai, mamãe abandone, ele falou, nunca me esquecerei de ti. Então quando você pensa nesse poder, porque para mim hoje o tema principal hoje é esse poder, que alguns têm a ideia, uma ideia estranha, né? E alguns nem sabem o que é isto, como veio, como é que aconteceu. Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, no capítulo 1, no versículo de número 8, vamos logo para o versículo 8, ele diz assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus, antes da sua subida aos céus, segundo narra o Dr. Lucas, né, do versículo 1 ao versículo 7, ele fala que ele fez um estudo acurado, né? Diz que ele fez um apanhado, uma pesquisa sobre tudo que aconteceu com o Senhor Jesus, e ele que narra o que se passou, e quando ele diz, e recebereis poder, não foi Jesus quem falou isso, quem falou isso foi Lucas, que estava lá. Lucas escreveu isto, mas Jesus falou lá para eles, e Lucas teve o conhecimento e registrou como Jesus deu-lhes a promessa desse poder. Então, pediu para eles ficarem reunidos num lugar. Se você quer receber alguma coisa de Deus, você, nós temos que aprender alguns princípios. Primeiro princípio, se você quer ter algo de Deus, obediência. Não existe ninguém que receba alguma coisa de Deus que seja desobediente. Pastor, eu conheço pessoas que têm isso, porque as pessoas acham que ter dinheiro, ter carro, ter casa própria é receber alguma coisa de Deus, né? Isto até gente que serve ao Satanás, está por aí, ele bate no peito, eu digo, eu sirvo ao Satanás, eu tenho tudo. Porque na realidade quem ofereceu todos os reinos para a pessoa nesta terra não foi Jesus. Jesus nunca ofereceu patrimônio
para ninguém nesta terra. Jesus ofereceu a vida eterna. O único que ofereceu patrimônios aqui nessa terra foi o diabo. Então, infelizmente, muitos que se dizem de Deus, pensando que estão buscando a Deus, adorando a Deus, vivendo para Deus, estão na realidade em obediência ao Deus do século, que é o diabo. E esse poder, pastor, o que é esse poder? O que é esse poder? Eu fiz uma pesquisa, porque essa palavra em Atos 1:8, ela foi escrita no grego, né? E essa palavra poder quer dizer dunamis, dínamos. No grego, a raiz da palavra quer dizer, que significa o poder explosivo do Espírito. O poder explosivo do Espírito Santo, com uma conotação de dinamite. Então diz que essa palavra poder no grego quer dizer dinamite, uma explosão. Pum! Que ela tem 4 significados nos sinônimos. A palavra dínamos, primeiro, eu já falei, já dei essas dicas aqui. Exousia, no grego, da palavra grega, sinônimo de poder, de dunamis, quer dizer autoridade delegada ou autoridade dada. Então, quando você pensa no poder, você pensa que não foi só uma emoção que passou a viver em nós, não foi só umas línguas espirituais que nós passamos a falar, não foi só, sabe, uma capacidade de discernir os espíritos, não foi só a capacidade de amar, não, é uma autoridade que foi delegada, que quando você recebe o Espírito, foi te dado uma autoridade. Infelizmente eu sei que nem todos entendem assim, e eu tenho paciência para sentar contigo até que o Espírito ponha na tua mente que você recebeu poder. Foi lhe dado quando o Espírito de Cristo passou a viver no teu espírito, esse exousia, autoridade delegada. Então foi uma autoridade. Você vê, um policial, ele tem uma credencial que não é dele, é do Estado. O Estado permite que ele use dessa autoridade delegada. Então foi dado a ele uma autoridade delegada pelo Estado para que ele exerça uma função. E ele vê lá o mau elemento, ele tem que, com uma autoridade, ele tem que ir lá e prender, porque a ele foi dado a autoridade. Ele não tem que olhar o elemento fazendo uma transgressão e ficar olhando, ele tem que ir lá e prender, porque a eles foi dada essa autoridade, essa exousia, autoridade delegada. Isto eu estou falando humanamente, poderes que o homem concede para o outro. Você é um embaixador do Brasil na China, na Argentina. Então são autoridades, são poderes que são delegados pelos homens. Os homens distribuem poder. Se a gente não aprender a distribuir ou delegar, dar autoridade às pessoas, o reino não cresce, o reino não prospera. Pessoas têm que entender que que a elas foi dado autoridade. Você é uma autoridade. Não é quando você está aqui, é aonde você estiver, você é uma autoridade. Recebeste o poder, recebeste o Espírito. Então, uma outra segunda palavra sobre a palavra dínamos ou poder é exousia, que quer dizer, quando você recebe esse espírito de poder, você recebe uma força física. Não sei se você lembra da história de Sansão, você lembra da história daquele homem guerreiro que recebeu um poder
ele tinha uma força física. Quem lembra disso? Gideão também recebeu uma força física. Diz que ele, com uma queixada de jumenta, ele matou vários medianitas. Você acha que ele tinha força para bater 1000 vezes? Pum, pum. Quando chegasse na 200, ele já não tinha mais braço. Quer dizer que aquela força que estava sobre ele não era uma força humana, era uma força ixushuri, que quer dizer força física dada pelo Espírito. Então quando você diz, eu estou doente, eu estou cansado, eu estou exausto, receba essa força no teu corpo aí, porque isto faz parte do pacote do Espírito Santo sobre nós. Então o Espírito Santo não é só para falar em línguas, porque a maioria dos crentes, meu Deus, só pensa que o Espírito Santo é só para falar em línguas, só pensa que o Espírito Santo é só para ficar rodando na igreja, sabe, fazendo vergonha na igreja, pulando, saltando. Não é só isto não, pelo amor de Deus. Primeiro é uma autoridade que Deus te deu. A Bíblia diz, eis aí vos dei autoridade, Lucas 10:19. Lucas 10:19, veja lá. Lucas 10:19, vê se não concorda com... Eis aí vos dei autoridade. Essa autoridade está quando o Espírito de Deus passou a viver em nós. Então, foi nos delegado uma autoridade. Eu, em nome de Jesus, eu vou fazer obras maiores ainda. Que isso, pastor, que blasfêmia. João 14:12. Olha ali. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem alguém aqui que crê nele? Mesmo? Sim. Quem crê em mim, fará também as obras que eu faço. Então Jesus está falando, olha, eu dou a vocês exousia, eu delego a vocês uma autoridade, eu dou a vocês um poder. Olha aqui, outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então ele não só disse que a gente iria fazer obras igual a dele, ele falou que nós iríamos fazer obras. Tem alguém aqui que crê nisto, irmão? Tem alguém aqui que tem o Espírito de Cristo? Tem alguém aqui que foi nascido da semente incorruptível? Tem alguém aqui que foi gerado pela palavra? Tem alguém aqui que está sendo regenerado pela palavra? Exousia, autoridade delegada. Deus me deu autoridade. Diga comigo, Jesus me deu autoridade. Por que eu estou com medo desse vizinho, dessa afronta desse homem, ou dessa situação? Por que eu estou com medo da macumba, do outro que é macumbeiro? Por que eu estou com medo dessa, sabe, da vizinha que é feiticeira? Por que eu estou com medo? Ele me deu exousia, ele me deu autoridade, foi delegada, junto com o Espírito, veio isto. Eu te dou autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Foi te dado. Você imagine que você vê o policial, você está do lado do policial, o ladrão vem te assalta e o policial dá até logo. Que vergonha. Isso você nunca vai ver, porque o policial está ali para usar dessa autoridade, dessa autoridade que foi delegada. Deus te deu, Deus te delegou, Deus te confiou, Ele deixou contigo o poder. Agora, se você pegar
e fazer como aquele que pegou o talento e enfiou na terra. Ah não, deixa isso para o pastor, deixa isso para o irmão ali, deixa isso para aqueles que estão na frente, na fileira da frente. Não, a Bíblia não diz que existe pessoas da fileira da frente, a Bíblia diz que existe a igreja de Jesus. Não existe um grupo de homens que é colocado sentados num trono, que são... Não existe. Existe a igreja que recebeu o poder, a igreja que recebeu a autoridade. Diga, eu recebi a autoridade. Ixo, churo, força física, essa presença do Espírito em nós, ele nos dá força, ele cura. Diga, ele me cura. O Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito que está em nós é o Espírito da vida. Você acha que se ele entra num corpo doente, se você crer, você receba aí a cura, no nome de Jesus. Receba saúde, receba força física. Então diz que essa palavra no grego poder de dunamis, que vem do kratos, sinônimos, kratos. O que é kratos? Kratos no grego é domínio. Mas eu não consigo, irmão, é por causa da nossa natureza carnal. Não viva na carne, não se incline para ela, não dá lugar para ela, não deixa ela te guiar, não deixa ela te dominar, não deixa ela dizer o que tem que fazer. A ti foi dado oxogia, grato, força física, domínio, foi lhe dado, você tem isto, você tem autoridade. Não é só meu, irmão, não é só nosso, é da igreja. Nós temos pessoas que nos assistem agora, são pessoas totalmente dependentes de homens, pessoas que dependem totalmente do missionário, do apóstolo, do bispo, do óleo que o pastor vai pôr na cabeça deles, porque eles não sabem, eles não têm a ideia, eles não têm o conhecimento, eles não vivem isto, eles só têm a informação. Nós temos que viver isto, irmão. Força física. Força física. Diga, força física. Diga, carregando ele no madeiro, os meus pecados, pelas suas feridas, eu estou curado. Diga, todo o meu corpo está curado. Diga, eu recebi força física. Aí você vê os crentes de idade, tudo forte, caminhando, levanta, anda, caminha. Aí você vê a maioria todo brocochó. Algumas irmãzinhas aí que ficavam aqui com a gente, pastor, eu vou ficar em casa porque agora eu virei brocochó. Não, a Bíblia diz que Deus dá força física. Se eu não puder vir aqui andando com as minhas pernas, me traga no colo, mas não me deixe em casa, por favor. Não me deixe ficar sem isto aqui. Não me deixe ficar sem esse calor humano, esse amor verdadeiro que é o amor da igreja reunida para louvar o único que é digno de receber honra, glórias e poder, que é Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Então quando ele diz aqui em Efésios, capítulo de número 3:20, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, diga poder, conforme ele delegou. Eu tenho força, eu tenho domínio,
Não, eu não aguento, eu não consigo largar a maconha. Consegue sim, eu consegui. Por que eu consegui? Porque quem domina agora não sou eu, é Ele em mim. É Cristo em mim, é Cristo em você, que é a esperança da glória. Você pode, eu posso dominar qualquer tipo de vício, qualquer tendência imoral, qualquer inclinação carnal. Eu posso dizer não, porque foi-me dado esse Kratos, força física, domínio. E outro ponto também é o dunamis. O que é dunamis, pastor? Que é o poder, a palavra poder, grande força, energia, capacidade. Então, quando você pensa em poder, você pensa assim: eu recebi autoridade. Deus me deu autoridade. Estava lá uma rodinha de gente com demônios, os demônios conversando. 2h da madrugada e entra eu. Aí os demônios já se levantam dizendo: quem te chamou aqui? Você não é bem-vindo aqui, fora daqui. Aí eu me lembrei que Deus me deu autoridade. Eu falei: cala a tua boca e saia agora no nome de Jesus. E agora você que está na cadeira de roda, levanta-te em nome de Jesus. Na mesma hora levantou. Como pode, pastor? Foi te dada essa autoridade. Esse poder é autoridade. Esse poder é domínio. Esse poder é controle. Ai, eu não consigo. Ai, você não... Olha, não sei se quem está acompanhando o caso do mendigo que estava namorando lá a menininha lá no carro. Quem acompanhou isso? Faça assim o sinal. Quem viu isto? Eu vejo ali, posso ser que eu esteja enganado, que houve uma manifestação do demônio naquela criatura. Ali teve uma manifestação do demônio. Tanto na vida de rua, lá o morador de rua, como na vida da menina. Aquilo ali foi uma manifestação espiritual que se apoderou dos dois, primeiro nele, que atraiu ela. Não foi ela primeiro, foi ele primeiro que atraiu ela. Mas a Bíblia diz que eu tenho autoridade sobre os demônios. A Bíblia diz que eu tenho autoridade sobre as doenças. A Bíblia diz que eu tenho autoridade. A Bíblia diz que eu tenho capacidade. Quando eu recebo poder, eu recebo capacidade. Para quê? Para resolver os meus problemas, para resolver as minhas questões, para resolver as minhas crises. Então essa palavra poder, ela é muita coisa. 1, 2, 3, 4, acho que é mais de 20 sinônimos. Então diz que essa palavra poder quer dizer gerenciar. Como que alguém que nunca foi para uma faculdade fazer administração, como que alguém nunca foi numa faculdade para fazer administração, nunca fez um curso de administração, consegue administrar uma igreja sem dízimos? É o poder, é a capacidade de gerenciar, sabe? É um governo. Como é que um homem com 57 quilos, quase 61 anos, consegue liderar? Como? É o Espírito. É o Espírito que está em mim, que está em vocês, que diz: pode seguir. Pode seguir. Então essa palavra poder quer dizer habilidade.
Então não diga assim, eu estou arrasado, estou acabado, como é que eu vou resolver esse problema da minha vida? Eu não tenho trabalho, não tenho dinheiro. Eu lembro quando nós viemos da Bahia, eu já contei isso 1 milhão de vezes, mas é testemunho, tem que falar a verdade. Cheguei aqui com R$100 no bolso, doado pelo irmão baiano lá, sem móveis, com uma casa suja, imunda, que quem morou lá foi uma porca suína. Limpamos, lavamos tudo, e com R$100 para comprar comida, para pagar a luz, pagar a água e para começar uma empresa. Falei, o que a gente vai fazer? Ninguém estendeu a mão para mim, nem para minha mulher, para dar dinheiro para a gente. Toma 100, toma 200, toma 100, toma. Deixa que eu compro comida para você durante. Ninguém. Mas a Bíblia diz que esse poder te dá habilidade. Sinônimo do poder é habilidade. Então Deus, minha esposa aprendeu um negocinho de criança que põe na cabeça das menininhas recém-nascida, né? Coloca lá aquela tiarazinha, né? Quem já viu nas crianças, as meninas? Aquilo ali, chegou em casa, comprei 2 fitinhas lá, uma de cada cor, trançou, botei um elásticozinho, botei um enfeitezinho, fui pra rua vender. Eu poderia entrar em depressão, eu poderia ficar chorando, dizendo, eu fui para a Bahia fazer a obra de Deus, que Deus safado é esse, que Deus frouxo é esse, que Deus covarde, vou processar o pastor que me enviou para lá, eu vou querer uma indenização. Eu não, eu fui com as minhas pernas, ninguém botou a arma na minha cabeça, eu que quis. Mas Deus diz que, o apóstolo Paulo disse, que juntamente com a crise, com a dificuldade, Deus também ele libera o escape. Ele libera o escape. Então o escape vem da habilidade. Não diga, eu não sei fazer nada, já que eu não faço o que eu sei fazer, eu não vou fazer nada, vou esperar, aqueles pássaros que trouxe comida para Elias, né? Como é que é o nome daqueles pássaros? O corvo, vou esperar o corvo trazer comida, quem sabe que ele vai trazer comida para mim. Para mim não teve nenhum corvo, eu tive que ir atrás. Então, esse poder é para isso também, é para ter habilidades. Quebrou lá quebrou lá um fiozinho lá, não sei, o que eu faço? Hoje a coisa mais fácil é fazer qualquer coisa hoje. Tudo tem na internet. Hoje os profissionais que trabalham prestando serviço, eles já estão meio perdidos, porque tudo você pode fazer. Mas existe uma coisa chamada preguiça. Aí a preguiça não combina com o Espírito Santo. A preguiça não combina. O Espírito Santo é força, é poder, é capacidade, é virtude, é administração, é aptidão, é potência. Agora a preguiça vem, ela para tudo isso aqui. Então aí você vê, está parado lá o negócio, não fez, caiu o quadro, caiu não sei o que. Aí eu não sei fazer. Aprende, meu irmão. Aprende. Você tem habilidade, você tem sabedoria, você tem um dom, você tem, essa palavra poder é talento. Então o Espírito Santo não veio só para nos salvar, ele veio até nós para nos proteger aqui nessa terra. Se você tem e utiliza todo o armamento que Ele te deu, porque são armamentos que Ele te deu, eu tenho que utilizar. A pessoa está doente lá em Cascadura, você vai orar daqui, não vai acontecer nada. Não é eu, é o poder da palavra. E sabe quem é a palavra? Jesus é a palavra. Se alguém que está do outro lado fala assim, eu recebo, pronto, acabou, recebeu, está curado. Recebeu, está curado. A Bíblia diz, crê no seu coração, sem duvidar, assim será feito. Creia nisto.
Então, quando você pensa em poder, não pensa só um negócio de não pensa só nisso, não. Tudo bem, eu gosto muito de falar em línguas, eu sei que pessoas aqui gostam de falar em línguas, mas não é isso somente. Não é esse poder, é um poder completo, é um domínio, é uma força física, é uma autoridade delegada. A autoridade delegada, Jesus não está aqui, Jesus não está na terra, Paulo não está na terra, Pedro não está na terra, Tiago não está na terra, Elias não está na terra, Moisés não está na terra, você e eu estamos aqui na terra. Você não vai ver Elias vir para cá e fazer descer fogo do céu, mas aqui tem Pedro Inácio, tem Manel, tem João, tem Pedro, tem Augusto, tem Maria, tem tudo. E esse povo tem que usar desse poder. Pastor, eu tenho ele? Talvez você possa me perguntar, alguém lá pela rádio, perguntar, eu tenho, será se eu tenho? Efésios 1,13. 1,13. Olha o que ele disse. Em quem também vós, depois, nunca é antes, ninguém recebe o Espírito antes de receber a palavra. Pastor, mas a gente estava assim numa banda de rock, fumando maconha, e de repente o Espírito Santo entrou. Não foi o Espírito Santo que entrou, foi uma legião urbana que entrou. Porque o Espírito Santo tem um trâmite para chegar à nossa vida, e não adianta tentarem arrumar outro jeito para ele chegar. É por esse caminho aqui. Em quem também vós, depois, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo, igreja? Ouvir. O primeiro passo é ouvir. Pastor, mas eu não gosto de ouvir ninguém, não. Eu só gosto só de ficar lendo. Não, mas a Bíblia diz que é depois que ouvistes. Você pode ler à vontade, mas você tem que ouvir. Depois que ouvistes, agora, ao segundo passo. Qual palavra? Então não tem Espírito Santo quando um pastor põe chifre lá naquele trombeta lá, como é? Chifre de boi, né? Despeja lá o azeite. Aí, já viu isso? Quem já viu? Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Depois que ouvistes primeiro a palavra da verdade. Pastor, eu passei por uma campanha, por uma porta, e o pastor falou, quando eu atravessasse aquela porta, o Espírito Santo ia me tomar, e me tomou mesmo, tomou a minha carteira, tomou meu dinheiro, minha poupança, tomou tudo. Não, o Espírito Santo não, foi um Macedo que fez isso, mano. Depois que ouvistes, se eu me processo, eu estou ferrado, irmão. Vou ter que vender tudo para pagar. Em quem também vós, depois que, não sabe nem que eu existo, depois que ouvistes a palavra da verdade. Esse é o caminho. Palavra, qual palavra? Então não é qualquer palavra, irmão, sinto muito de dizer, quando você estava naquela igreja, que você fazia corrente, campanha, tudo, e você estava mais vazio do que, fala, irmão, saco furado, mais vazio do que um saco furado. Você estava cheio de emoção. Emoção não é o Espírito Santo. Arrepiar, os cabelinhos ficar para cima. Ai, minha perna. Está sentindo? Isso é emoção. Não é o Espírito. Porque o Espírito tem um caminho para chegar. Esse é o caminho do Espírito para chegar até a tua vida. Se você passou por esse caminho, você está selado com o Espírito de Deus. Palavra, primeiro tem que ouvir, a palavra tem que ser a verdade. Nós vamos fazer uma corrente, alguém trouxe a garrafa de água para ungir. O bispo do leite lá falou que não é a água, não é o lenço,
tem que ouvir. Não, vamos ouvir sobre a nova campanha. Não, não é isso. É a palavra. Aí ele vai dizer, que palavra é essa? É o quê? É o Evangelho. O Evangelho que foi pregado por esse homem aqui, que escreveu a igreja de Éfeso, Paulo. O Evangelho da vossa salvação. Ele diz que quando você ouve o Evangelho da salvação, olha o que acontece. Aí você crê nele. Por que você creu nele? Porque, segundo diz o apóstolo Paulo a Tito, segundo diz o apóstolo Paulo aos Romanos também, diz que Deus deu uma medida de fé a cada um, e diz que a fé é dos eleitos de Deus. Então, quando alguém, tendo nele também crido, ou seja, a fé para crer, já está em cada eleito. Não, ninguém, todo mundo nasceu sem fé. Não, para crer em Jesus, na palavra, ela foi dada aos eleitos. Por isso que você crê em coisas que teu parente que é lá da Pentecostal não crê. Não crê. Você crê que você é salvo para sempre, pela graça de Deus. Lá o da Pentecostal diz que, ai de mim se não ralar. Você não é salvo porque ralou, você é salvo porque Ele ralou por você. A dor quem sentiu foi Ele no nosso lugar. Diz que Ele foi o nosso substituto. Ele veio à terra para nos substituir. E Ele fez isso. Tendo nele também crido, aí acontece o fenômeno que todos os eleitos de Deus vão passar por ele. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Pastor, tudo bem, eu fui selado, mas eu me sinto assim meio frio. Claro, tem que ficar frio. Você lembra daquela brincadeira que a gente escondia, acho que era chicotinho queimado? Era? Que escondia um negocinho, fecha os olhos, botava venda, tá quente, tá frio. Quem lembra dessa brincadeira? Tem crente assim, tá frio, tô frio. Quando está frio, sabe por quê? Porque está se afastando da comunidade, está se afastando da comunhão. Está frio, hein? Está frio, hein? Está frio, estou ficando com frio, hein? Não, volta, não, longe é melhor, estou sentindo mais fogo de Deus aqui. Não, deixa eu ficar longe desse povo aí, esse povo aí me aquece, me deixa forte. Eu quero ficar frio. Então tem gente que fica assim, se escondendo da comunhão, se escondendo do poder de Deus, se escondendo da glória de Deus. Até o cachorro está aqui, que ele também quer estar cheio de poder. Demônio não, cachorro, fica quieto aí. Poder, tem que estar junto para receber o poder, tem que estar junto. Tem que estar junto, diz que tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Então esse poder está sobre a igreja de Deus. Você não precisa de alguém operar por você, você não precisa não. Você não precisa de alguém pegar a direção da sua vida e falar, deixa que eu guie a tua vida. Você já tem um guia. Ele te guiará a toda a verdade. Ele não vai deixar você ir para furada. Entendeu, irmã? Entendeu? Ele não vai deixar. Porque às vezes as vozes nos levam para o outro lado. Ele diz que Ele te livrará do laço. Ele nos livrará da peste. Só por causa do poder que agora está em tua vida. Está me vendo mesmo? Tu está todo torto aí, irmão. Tu vai ter um problema de coluna já. Aí vai me dar trabalho. Esticar sua coluna. Então, irmãos, diga, eu recebi poder. Diga, eu dependo de Jesus. Irmão, eu estou aqui só como um pastor. Eu não sou o Espírito Santo. Eu disse semana passada. Você já tem Ele em você. Você já tem esse poder. Você já tem a autoridade. Você já tem o domínio. Você já tem o controle. Você já tem a direção. Ah, eu estou perdido. O que eu vou fazer, minha filha? Esposa, o que a gente vai fazer? Não tenho o que comer. E agora?
Vamos fazer o que nós somos, o que a gente aprendeu para fazer, vamos fazer. Então diz que Ele nos dá habilidade. Isso tudo vem do Espírito, irmão. Não é só línguas, não é só profecia, é capacidade, é gerenciamento. Você tem esse poder de potência. Esse poder gera em você oportunidade. Por causa desse poder você é notado. Que você não tem medo de falar uma besteira. Você sabe que muita gente não cresce, fica sempre minguado? Se você perceber, os melhores jogadores do mundo foram jogadores que, antes de acertar um drible, erraram todos. Mas no dia que eles acertaram o primeiro, igual o Rivelino fazia assim, o cara não foi. Só ele que foi, ele perdeu a bola. Mas no dia que ele fez assim, o jogador foi para lá e falou: esse é o caminho. Não é quando você erra ou quando você fracassa na primeira que vai parar você. Você recebeu uma potência. Você tem uma potência. Essa palavra poder quer dizer dunamis, quer dizer explosivo do Espírito Santo, com uma conotação de uma dinamite. Pum! Que está dentro de nós. É um poder sobrenatural. Pastor, mas isso é uma besteira, pastor, eu sou fraquinho. Não, você não é fraco, você é poderoso. A tua carne quer te convencer que você é fraco, que você depende. Ou se eu perder fulano, meu Deus, quem vai ser de mim? Você pode perder todo mundo. Você só não pode perder a presença de Jesus na sua vida, irmão. É isso que nós vamos perder. Infelizmente, todos nós vamos perder pessoas, e pessoas vão nos perder, porque é o caminho de todos. Então, viva isto. Quando você pensar em dizer o que fazer, quando você pensar em falar como fazer, eu não posso fazer, não vai dar para fazer, e agora? Quem vai me livrar? Quem vai me proteger? Como eu vou sair dessa? Lembra-te, quem está em tua vida é maior do que tudo. Você tem saúde, você tem proteção, você tem tudo dele. Ele te veio até a tua vida para te completar. Ele falou, por isso que Paulo falou: eu abro mão de tudo aquilo que para mim era bom, agora eu quero é Cristo. Ele me completou. Antigamente, maconha, noitada, cerveja, bebidas, drogas, mulheres, isto que era a minha glória. Hoje, a minha glória é usar da autoridade que veio de lá de cima para cá. Você tem autoridade, você tem poder. O que eu vou fazer com essa criança, com esse meu filho? Tudo começou pela palavra. Comece a falar aquilo que eu creio, eu falo. As palavras têm poder, ainda mais saindo da boca de quem é poderoso. Amém? Assim disse o Espírito. Glórias a Deus.